Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios, como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou apenas o interlocutor das histórias enviadas para nós, mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhem em suas redes sociais. Relato: O Lobisomem de Santana do Matos, no Rio Grande do Norte. Olá, anfitrião, me chamo Ítalo, moro em Santana do Matos, no Rio Grande do Norte. O relato que vou contar aconteceu com meu avô. Tenho várias histórias dele envolvendo o sobrenatural, mas essa foi a que mais me intrigou. Era um sábado à noite quando meu avô José decidiu ir a uma festa em Santana do Matos. Lá existia um mirante muito bonito, e muita gente daquela época dizia que haviam coisas estranhas que aconteciam por lá, inclusive aparições de lobisomem. Porém, meu avô dizia não temer nada. Mas naquele dia, ele teve uma experiência para nunca mais esquecer. Naquela noite, ele foi até uma festa e bebeu, dançou e se divertiu muito. Até que um amigo dele, que hoje já é falecido, chamou para irem embora, pois já estava preocupado com o horário que passava da 1h30 da madrugada. Meu avô concordou, pois queria estar em casa antes das 3, que era o horário que ele sairia para trabalhar. Eles foram juntos até um pedaço e depois se despediram e o meu avô continuou seu caminho sozinho. Ele conta que o céu estava bem aberto e claro naquela noite. Dava para ver tudo na sua frente. Naquela época, ele andava sempre armado para sua defesa. Foi aí que ele chegou próximo a uma casa velha feita de taipas. A casa era abandonada. Ele disse que sentiu um fedor forte de carniça no ar. Foi aí que ele se virou e olhou dentro daquela casa e disse que viu uma criatura enorme, semelhante a um cachorro muito grande. A criatura ficou olhando fixamente para o meu avô com aqueles olhos avermelhados infernais. O meu avô então se virou e disse: "Então esse é o famoso lobisomem?" E em seguida, anfitrião, ele começou a rir. Naquele momento, a criatura deu um uivo ensurdecedor e correu em direção ao meu avô. Rapidamente, ele pegou a arma e deu 4 disparos na criatura. Um dos tiros pegou no peito e o outro no braço da fera, que deu um grunhido alto que lembrava o som de um porco. Anfitrião, ele disse que se arrepiou todo e que a criatura começou a correr para dentro da mata, fugindo. Meu avô aproveitou e começou a correr o mais rápido que pôde para chegar em casa. Mas quando ele estava quase chegando, a criatura surgiu do nada, mas dessa vez parecia enfurecida. A fera não perdeu tempo e partiu para cima do meu avô, que no susto deu mais um disparo na perna da criatura, a deixando muito ferida. Então meu avô aproveitou e correu para dentro de casa. Lá, ele passou a noite atento, esperando que a criatura fosse atacar novamente, mas nada aconteceu. Aquela foi uma noite muito longa. No dia seguinte, meu avô foi até o hospital, pois soube que um amigo dele, que foi embora na noite passada, estava com um parente machucado.
Lá, eles conversaram um pouco e o parente desse amigo dele pediu para ficar a sós com meu avô. O amigo do meu avô saiu, então o homem se virou e falou para o meu avô: "É o seguinte, você teve sorte ontem, rapaz. Eu não voltei para te pegar porque você acertou bem no meu peito." Anfitrião, o meu avô disse que na hora que ele falou aquilo, ficou apavorado. Percebeu que o homem estava enfaixado nas partes que ele acertou na criatura. Então o homem virou novamente e disse para o meu avô comprar um revólver mais potente, e aí só talvez ele conseguiria derrubá-lo. Desse dia em diante, o meu avô nunca mais viu aquele amigo e nem o parente dele. Nunca mais soube de notícias daquela família. Ainda hoje, meu avô mora na mesma cidade, em Santana do Matos. Imagino que o que ele passou naquela noite tenha sido muito assustador e marcante. Eu acredito na sua história e tenho certeza que ele vivenciou algo além da imaginação. Relato: A Entidade da Podridão, narrado por Cícero Augusto. Saudações, Cícero Augusto e anfitrião. Me chamo Luciana Castelli e quero contar a história que aconteceu comigo e a minha irmã gêmea em 1997, quando tínhamos 10 anos aqui em Atibaia. A minha irmã se chama Sueli. Foi assim, ó. Naquela época, eu e a minha irmã estudávamos juntas na mesma sala de aula e no mesmo horário. Então sempre íamos e voltávamos para casa juntas, e sempre a pé, pois não era tão longe de onde nós morávamos. Teve então um dia em que durante a aula a professora pediu para que todos os alunos fizessem um desenho livre, ou seja, sem um tema específico. Então assim fizemos, cada aluno fez o seu. Cícero, havia uma menina na sala que se chamava Luzia. Ela era meio isolada, não conversava muito com ninguém e quase todos os colegas da classe a rejeitavam. Ela ficava separada, lá no fundo da sala, quietinha. Apenas se manifestava sobre alguma coisa se a professora perguntasse algo. Então, seguimos com a aula normalmente e todos fizemos, cada um, o seu desenho. Mas quando a Luzia foi entregar o seu, a professora estranhou um pouco. Ela havia feito um desenho bizarro. Inclusive fez com que muitos se assustassem e outros começassem a rir. No caso, era eu e a minha irmã que caímos na gargalhada ao ver o desenho. Nisso a menina falou que havia feito o desenho do seu melhor amigo, o que piorou a situação. Ela virou motivo de piada o resto do dia. Pois é, Cícero, crianças podem ser muito cruéis quando querem, né? Enfim, eu me lembro que quando chegamos em casa, ainda estávamos rindo da situação, enquanto lembrávamos do ocorrido. Mas aí então a minha avó, que estava na sala ouvindo tudo, olhou seriamente para nós e falou: "Me descreva como era essa coisa desenhada pela menina." Ainda estávamos rindo, feito bobas, quando começamos a descrever para nossa avó. Cícero, então depois que terminamos de falar, a minha avó, ainda mais séria, disse que a tal criatura, na verdade, vive no cemitério. Essa coisa se alimenta de carne em decomposição e de frutas podres. Segundo ela, essa criatura desenhada é uma entidade que busca por almas podres para se alimentar, principalmente de quem gosta de causar o mal e rir das pessoas. E ela falou que essa coisa se chama Torron Gragrá, algo que nunca ouvi falar. Eu confesso que depois que a minha avó contou essa história, nós ficamos bem assustadas. Mas sendo crianças, não demorou para estarmos dando fortes gargalhadas novamente, sem dar muita importância ao que minha avó havia dito. Mas não demoraria para as risadas se tornarem medo em nossos corações.
Cícero, passaram-se alguns dias, novamente estávamos voltando da escola. Dessa vez resolvemos fazer um caminho por uma estrada de terra. Distraídas, resolvemos parar ao lado de uma goiabeira para pegar umas frutas. Nisso, eu e a minha irmã começamos a brincar de jogar goiabas uma na outra. E foi nesse momento que começamos a ouvir algo muito estranho. Era um som agudo, vindo do meio do matagal. Eu e ela paramos e ficamos olhando em volta. Cícero, eu juro que aquele som fino e alto falava claramente o nome daquela coisa que a minha avó havia contado dias antes. Nisso, nós vimos algo muito estranho pulando de cima da goiabeira no chão de terra, bem na nossa frente. Vendo aquela coisa parada ali, tomamos o maior susto. E na mesma hora, eu lembrei da história da minha avó. Segundo ela, quem cruzasse o caminho dessa criatura não deveria se desesperar e nem sair correndo. Era para ficar parado, sem encarar a coisa. Era para olhar para o chão. Eu e minha irmã ficamos paradas e mudas, sem fazer nenhum movimento. Mas estava muito difícil conter o pavor naquela situação. Cícero, a tal criatura desconhecida, se aproximou de mim com a intenção de pegar a goiaba que estava na minha mão. Eu não sei como consegui me conter. Fiquei estática enquanto aquilo veio se aproximando aos poucos e percebi que aquele ser tinha mais ou menos uns 50 centímetros. Era bem magro. Os pés e mãos eram desproporcionais. Pareciam maiores do que um homem normal. Mas quando aquilo se abaixou próximo do meu joelho e olhou direto para os meus olhos, eu pude ver a sua cabeça enorme, os olhos esbugalhados, as orelhas enormes. A sua fisionomia era completamente anormal. Uma coisa que eu nunca esqueci eram os seus dentes, completamente podres. Foi então que eu me lembrei do desenho da Luzia. Aquela coisa era muito parecida. Em estado de choque, eu não conseguia nem gritar, muito menos correr. Nem poderia, segundo a minha avó. Foi aí que aconteceu algo sinistro e muito nojento. Aquela coisa começou a espirrar e a expelir catarro e outras coisas nojentas que iam escorrendo e voando pelo seu nariz enorme. Haviam coisas que eu juro que pareciam carne em decomposição. Aquela criatura me sujou toda com aquela secreção fétida e nojenta. Depois disso, eu não aguentei, acabei desmaiando. Só me lembro de acordar, alguns minutos depois, com a minha irmã me sacudindo e dizendo que aquela coisa havia pulado o muro do cemitério e desaparecido. Enfim, ao chegarmos em casa, nós contamos tudo para nossa avó, que não se surpreendeu, mas ao menos nada de pior aconteceu. Cícero, a partir daquele dia, a minha mãe nos levava e nos buscava na escola por receio de algo voltar a acontecer conosco. E a tal menina que desenhou a criatura simplesmente sumiu da escola. Nunca mais apareceu na aula. Estranho, não? Será que ela tinha alguma ligação com essa entidade? Muito misterioso tudo isso. Nunca descobrimos o que era a tal criatura e mesmo com a internet não há nada sobre aquilo. Mas eu sei muito bem o que eu e a minha irmã encaramos e tiramos de aprendizado para nunca mais zombarmos os outros. Mesmo sem saber o que era aquela coisa, uma coisa é certa, só poderia ser algo além da imaginação. Você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal? Então considere levar para casa o livro dos Relatos da Fera. O livro está à venda nas melhores lojas online. Link na descrição e no comentário fixado. Vocês gostaram dessas histórias? Cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais e comentem. É importante que vocês deixem seus comentários para que o YouTube entenda que vocês querem receber mais notificações
e interagindo nos comentários, o YouTube vai mandar as notificações para vocês. E se você chegou aqui no canal por alguma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Continue vendo os melhores relatos além da imaginação nessas recomendações na tela.